boa tarde a todos. É um imenso prazer estar aqui no arranque deste conjunto, ou deste ciclo de podcast, que decidimos dar o título de O Direito no Século XXI. Para esta primeira sessão, vamos contar com a presença da mentora e da impulsionadora deste podcast, deste ciclo de conversas, que é a doutora Luísa Pereira. Convidámos também o Daniel Rodrigues, representante da Ordem dos Advogados do Conselho da Amadora, e temos também o Guilherme Marques, da GM de Consultores, que nos vai dar aqui, vai-nos também tentar dar aqui uma perspectiva daquilo que pode ser esta conjuntura ou esta junção entre aquilo que é o legal e aquilo que é o jurídico. Daqui da nossa parte, da Amadora Inova, o meu nome é Ricardo Girão, sou responsável da rede de empresas, e para nós este desafio é muito importante porque vai de encontro àquilo que é uma tendência, uma necessidade cada vez mais premente na nossa sociedade, que é conseguir trabalhar, conseguir desenvolver negócios, conseguir empreender também, sempre tendo em atenção que cada vez mais temos que recorrer às novas tecnologias, e que as novas tecnologias devem ser vistas não como uma ameaça, não como um receio, mas sim como algo que nos pode ajudar no nosso desempenho, melhorar o nosso desempenho e até otimizar os nossos níveis de produtividade. É assim, então, muito importante, e sendo aqui a justiça uma área tão sensível, infelizmente, no nosso país, achamos interessantíssimo este desafio e realmente tentarmos perceber como é que a justiça pode funcionar melhor, suportada na tecnologia, e de que forma a tecnologia também pode ajudar a justiça a ser mais justa e a alcançar todos. Sem mais, passaria a palavra à doutora Luísa Pereira e depois faríamos aqui uma conversa informal à volta destes temas. Antes de mais, gostaria de agradecer o convite e dizer-vos também que é um enorme prazer estar aqui hoje. Este tema da tecnologia e do direito são dois temas apaixonantes. E a verdade é que são um pouco discutidos, e por isso mesmo é que tive a oportunidade, em conversas que tive aqui também com o Dr. Ricardo Girão, de lançar este desafio, de começarmos a abordar aqui todos os temas relacionados quer com o direito, quer com a tecnologia, quer com a junção de ambos. E por isso mesmo estamos aqui hoje, e por isso convido também aqui o meu ilustre colega a dar aqui, ou neste caso a apresentar-se e a dar rumo a esta conversa. Muito obrigado a todos. Também não podia deixar de agradecer à Amadora Inova esta oportunidade que é concedida também aqui à delegação da Amadora da Ordem dos Advogados para, no fundo, participar e dar-se a conhecer aquele que é também um objetivo nosso para este mandato e que tem vindo também a ser seguido em mandatos anteriores, fazer uma breve súmula daquilo que é o nosso enquadramento. Tomamos posse o novo elenco diretivo da delegação da Amadora no passado dia 21, é presidido por mim e temos como objetivo e como funções, no fundo, a representação de todos os advogados inscritos na comarca da Amadora. Isto parecendo uma tarefa simples, acaba por ser uma tarefa muito complexa na medida em que fazemos muitas vezes a ponte entre as várias instituições que lidam com a justiça, nomeadamente não só a nível administrativo, como a Câmara Municipal, mas também a nível judicial, como é o caso dos tribunais, o caso das polícias. E isto acaba por ser uma tarefa que tem a sua complexidade para além do básico, que é também dar aqui uma vertente de apoio e associativa a todos os advogados da Amadora, sendo nós a porta onde muitas vezes os colegas de frente com alguma dificuldade se acabam por dirigir. A comarca da Amadora tem cerca de 300 advogados e nós tentaremos, neste mandato, dar-vos a conhecer a importância dos advogados e da Ordem dos Advogados para a comunidade e, acima de tudo, que cada cidadão, e isso que às vezes costuma-se dizer que as ordens profissionais, nomeadamente a Ordem dos Advogados, acabam por estar muito fechadas em si mesmo, nós queremos, no fundo,
rebater essa ideia e fazer, no fundo, também à população perceber o quão é importante um advogado na cidadania e na vida de cada cidadão e na vida, no fundo, do Estado de Direito e na sua defesa. Guilherme, se não te importares. Agradeço desde já o convite, já temos estado a colaborar com a Inova Amadora no sentido de darmos algum apoio. Vou só apresentar um bocadinho a GM Consultores, que é uma empresa que eu fundei há cerca de 12 anos, fruto da minha experiência de trabalhar com os programas de apoio a empresas. Portanto, inicialmente trabalhei muito com empresas apenas da área tecnológica, dada a minha ligação com a Associação Portuguesa de Software, e depois, quando iniciei o projeto da GM, portanto, há cerca de 12 anos, o que eu fiz não foi nem mais nem menos do que virar-me para o mercado em geral. Ou seja, se até aí estávamos especializados em ajudar empresas a proporem programas de investimento e programas que fossem passíveis de apoio pelos quadros comunitários, no CREN, e apanhei um bocadinho do CREN, depois apanhei o Portugal 2020 inteiro, e neste momento estamos expectantes com o plano de resiliência que já está em curso, está em marcha, que ainda não tem muitos apoios para empresas, está agora a receber os primeiros apoios para o setor privado, e tive a feliz notícia hoje, dada por uma das grandes consultoras do nosso país, que o Portugal 2030 arranca com os primeiros avisos ainda este mês. Portanto, é uma notícia que saiu na imprensa, não sei qual é a qualidade dela, suponho que seja uma notícia fidedigna, e estamos expectantes porque, portanto, será a base do nosso trabalho. Portanto, sabemos perfeitamente que aqui a pandemia nos trouxe uma nova, não é bem uma nova ordem económica, porque a nova ordem económica vai nascendo a partir daqui, porque estamos, de facto, com algumas variáveis novas na economia, e, de facto, mudou um bocadinho as nossas vidas. Temos aqui um grande desafio com as tecnologias, neste momento, com uma necessidade muito grande das empresas disporem de investimento em tecnologias, e com estes quadros que, de certa forma, vêm ajudar um pouco as empresas a suportarem o seu investimento em tecnologia. Já ouviram certamente falar no termo digitalização. A digitalização era uma realidade um pouco tímida, e com a pandemia, com o problema que atravessámos em 2020, tornou-se um imperativo. Portanto, se calhar há 3 anos atrás não pensávamos estar aqui a fazer um evento que fosse categorizado como um podcast, como um webinar, como as reuniões virtuais, e hoje são uma realidade. Portanto, houve aqui uma grande mudança em que as empresas precisam de apostar na tecnologia. A tecnologia será o mote. E nós estamos aqui como facilitadores do acesso a esses sistemas de incentivos, que, segundo tenho ouvido ao longo destes anos, são muitos milhões mesmo, aparecem sob vários formatos, e só uma empresa que esteja, de facto, dentro do assunto e que esteja atenta é que está especializada na matéria, que a nossa especialização, se for adicionada à minha experiência, são 22 anos de trabalho, 22 para 23 anos de trabalho nesta área das candidaturas e do apoio às empresas nesta área.
Não, o Dr. Guilherme referiu, e muito bem, que o Covid, não é, a pandemia, trouxe aqui a necessidade de utilização de diversas plataformas, designadamente para efeitos quer de reuniões, quer até de eventos. Isto é, digamos, aqui uma questão que também vou lançar aqui, portanto, ao Presidente aqui da Delegação da Ordem dos Advogados e meu ilustre colega, que é a questão justamente da proteção de dados, ou seja, porque, no fundo, com a utilização destas plataformas, designadamente o Zoom, coloca-se ou não aqui a necessidade, digamos, de, a nível do direito, de avançar para outro tipo de sistemas, e isto também, para si também, Guilherme, na perspectiva de custos, ou seja, e porquê que lancei logo esta questão? Porque nós, digamos, os advogados, utilizamos muito plataformas até gratuitas. Até que ponto, não é que estas plataformas conseguem ou não garantir a segurança dos dados? Isto é uma das questões. E depois também aqui, perguntar um bocadinho aqui digamos, ao meu ilustre colega, aqui, digamos, do Conselho da Amadora, quais são, no fundo, ou o que é que tem sido relatado pelos advogados em geral, a nível das maiores problemáticas. Sabemos que a maior franja, digamos assim, dos advogados, estamos a falar de pequenos escritórios, não é? E quais são as dificuldades sentidas e, no fundo, o que é que aqui a tecnologia podia trazer como solução, não é? E, portanto, se calhar, Guilherme, lance-lhe assim, antes de passar aqui ao meu colega, a pergunta de investir na proteção dos dados ou investir numa plataforma, por exemplo, para efeitos de reuniões, é algo que se consiga fazer sem um enorme custo, ou seja, é algo que se faça facilmente, é algo que, no fundo, envolve outras entidades. Isto para começarmos aqui a tentar, digamos, debater um bocadinho estas questões que são, digamos assim, essenciais. Pronto, esta questão das plataformas, com certeza que nós conseguimos, com plataformas gratuitas, fazer alguns milagres. Com certeza que essas plataformas têm limitações, têm sido alteradas ao longo do tempo. Não sei se já entenderam e já perceberam que o Zoom, há um tempo atrás, tinha uma limitação em termos temporais, que agora acho que está minimamente ultrapassado. As próprias plataformas têm evoluído, têm colocado novas funcionalidades e cada vez elas estão mais amigáveis. Com certeza que se nós as quisermos utilizar de forma profissional, implica que se chamem empresas, e eu estou mais ou menos dentro desse mercado por causa da minha ligação à Soft, chamar aqui empresas que façam o desenvolvimento sobre essas plataformas. Só que nós vimos-nos confrontados com um problema gravíssimo, quando nós vimos-nos confrontados com uma urgência de um dia para o outro começarmos a comunicar porque ficámos fechados em casa. E como ficámos fechados em casa, nós tivemos que recorrer às plataformas, ou sim, ou de uma maneira ou de outra, nós tínhamos mesmo que entrar. Pronto, aí nós tivemos alguns constrangimentos e percebemos que havia que profissionalizar essas plataformas. Inclusivamente, as próprias entidades não estavam preparadas para gerir esse problema, que era o caso. Nós temos uma área de formação na GM em que nos disseram uma coisa que não estava minimamente ainda estabilizada, que era a formação à distância, passou a estar de um dia para o outro sem grandes restrições. Disseram, vamos deixar passar isto e agora há uma obrigação de estabilizar. Guilherme, mas esta necessidade, digamos assim, de evolução tão rápida conseguiu assegurar, porque no nosso caso, ou seja, é muito importante a proteção de dados, nós é algo, não é? E portanto, acha que esta, digamos, evolução, esta necessidade de evolução tão rápida
conseguiu assegurar a proteção dos dados, ou ainda há muitas falhas, ou este tema ainda é algo que nós temos que trabalhar muito? Qual é a sua perspectiva? É algo que temos de trabalhar. Eu estava-lhe a dar o exemplo, e é muito rápido, eu não vou alongar muito. No nosso caso, quando sentimos a necessidade de certificar a formação à distância, porque a formação à distância tem que estar certificada como está a formação, quem for certificado pela DGERT para dar formação tem que certificar. Existem as ferramentas como o Moodle, que eu tive que recorrer a uma entidade especializada, embora a ferramenta seja gratuita, tive que recorrer a uma entidade especializada que me parametrizasse por forma a garantir a fidelidade da informação que ficava nos computadores, que eu rastreava e guardava para transpor a um organismo oficial, e vi aqui alguns problemas nesse aspecto, que foi como é que isto é feito e quais são as regras. As coisas E os custos, não é? No fundo, os custos também. E os custos. Houve aqui alguns custos, e aqui é que nós temos que não, se calhar, fechar um bocadinho os olhos e tentar ir então ao encontro dos sistemas de incentivos para nos alavancarem esses investimentos. Esses investimentos são muito importantes porque dão garantia ao interlocutor que está do lado lá. Agora, com certeza que o problema da proteção de dados é importante. A cibersegurança teve aqui um salto enorme, é preciso investir em cibersegurança, é preciso as empresas arranjarem dinheiro para fazer tudo isto. Agora, certamente que ouviram falar em ataques de cibersegurança que aconteceram, são muito simples. Quando as pessoas levaram os computadores para casa e abriram, no prédio havia sempre um brincalhão que era um aprendiz de hacker, que entrava lá, e por isso é que as finanças não podem abrir a VPN deles e os computadores não saem de lá, por isso é que a Justiça tem uma série de regras de segurança, as autenticações que a Ordem dos Advogados, que eu penso que tem investido imenso na segurança, e quando eu ouço os advogados falar nisso, estão a calcular a proteção, porque então em plataformas sensíveis não pode haver, desculpem o termo e a gíria, misturas. Portanto, a questão que está a colocar é muito importante, a proteção e a segurança dos dados. Isto é importante porque, desculpe interrompê-lo, Guilherme, mas nós temos tido, eu pelo menos da minha experiência até, a utilização de apps como o WhatsApp, não é? Para ouvir testemunhas, não é? Portanto, e isto é algo que me faz pensar, não é? Qual a segurança, ou seja, WhatsApps de funcionários, não é? Portanto, isto é algo recorrente e é algo que me preocupa. E, portanto, agora vou passar aqui ao Presidente da Delegação da Ordem dos Advogados da Amadora, só para tentar perceber como é que esta questão tem sido, digamos, suscitada a nível aqui da comarca, e no fundo qual é também a sua experiência, não é? Porque no fundo está noutra... Dar aqui uma vertente pessoal e dada a minha experiência, eu, à semelhança do que o Dr. Guilherme diz, eu concordo perfeitamente. Nós mergulhamos, o mundo da justiça, os tribunais, a justiça mergulha completamente, há 2, 3 anos para cá, na altura da pandemia, mergulha diretamente e sem qualquer tipo de preparação para uma realidade que já existia. Dou o exemplo de ouvir testemunhas à distância, sempre foi uma situação que está prevista na lei e que era admitida, mas que era residual. Quando era necessário ouvir uma testemunha de fora da comarca, essa testemunha dirigia-se a um tribunal, esse tribunal tinha todas as condições devidamente homologadas e tratadas para ouvir a testemunha, era acompanhado por um funcionário judicial e as coisas corriam, e sempre existiu. O que acontece é que essa residualidade e essas situações que eram pontuais acabam de um momento para o outro, sem qualquer tipo de preparação, para se tornar a regra nos tribunais. E o que eu senti, e vou sentindo até depois agora desta questão da pandemia, porque depois de toda esta situação, toda a gente descobriu um mundo de possibilidades e um mundo de oportunidades com as novas tecnologias que antes nunca se tinham abordado, porque nunca tinha havido
a necessidade para essa abordagem. O que eu noto muito é que é precisamente essa falta de preparação e essa falta de acompanhamento por parte deste mundo do direito e da justiça relativamente a essas situações. Depois temos situações completamente ad hoc, em que um juiz ou um tribunal entende que podemos ouvir determinada testemunha nestas circunstâncias e outro que entende que tal não deve ser feito. E por vezes há aqui alguma confusão relativamente à forma em como isto deve ser transposto para a prática e que gera aqui também, da nossa parte, enquanto advogados, alguma necessidade extra de adaptabilidade e de adaptação, no fundo, a uma realidade que ainda não está estanque e ainda carece de muita... de um trabalho que tem que ser feito de fundo para que, a pouco e pouco, haja um acompanhamento com mais certeza e com mais segurança relativamente ao avanço das novas tecnologias. Não, e na realidade, e era isto, antes também de desafiar, na realidade estava a falar e eu estava aqui a pensar que o que aconteceu é que a prática, não é, acabou por avançar, não é, a uma velocidade que não é acompanhável, digamos assim, até pelas próprias regras processuais, não é? Certo. Porque, na verdade, quando é utilizado uma app, um WhatsApp, para ouvir testemunhas, coloca-se também em causa algumas das regras básicas até da produção de prova. E, portanto, isto é algo... Exatamente. Às tantas, temos juízes a falar ao telefone e a ouvir testemunhas pelo telefone. Isto é algo que realmente precisa de ser trazido e precisa de ser debatido, não é? Como é que a legislação e como é que, no fundo, até a própria sociedade cria mecanismos para que a prática seja, no fundo, digamos, igual não só ao que é, digamos, a nossa legislação, mas também ao que é exigível a nível de regras, como falamos agora, ligadas à segurança, não é? E o Guilherme disse muito bem, a questão da cibersegurança é algo muito preocupante e pouco debatido. Mas já vou só aqui também perguntar aqui ao Ricardo Girão como é que vê esta questão, ou seja, como é que no fundo, na sua perspectiva, se desenvolvem o que é necessário para que haja um avanço rápido nesta matéria, na sua opinião? Eu se calhar avançava devolvendo-lhe uma questão, que é que, estando aqui sendo responsável de uma incubadora, estando nós aqui numa incubadora, a questão pode-se pôr do outro lado, que é qual a oportunidade que neste momento pode haver para empreendedores que queiram ir de encontro às necessidades dos advogados ou do sistema jurídico. E aqui a questão, no fundo, é como é que se pode empreender nesta área? Ou seja, de que forma é que os empreendedores, as tecnologias, as consultoras podem ajudar os advogados no sentido de conseguirmos resolver ou pelo menos diminuir alguns destes problemas. E esta, se calhar, é uma questão importante, que é, nós temos neste momento uma grande produção, um grande desenvolvimento de apps e de plataformas e de soluções para tudo e mais alguma coisa. Provavelmente os grandes escritórios já têm estas questões calculadas. Algumas, sim. Agora, aqui a questão é como é que os pequenos escritórios, os pequenos advogados, que penso que se calhar serão 90% ou mais de 90% do universo dos advogados, podem ajustar-se a isto. E como é que este ajuste pode ser feito utilizando aquilo que é a capacidade empreendedora, aquilo que podem ser as novas competências digitais. No fundo o que é que um empreendedor pode-vos oferecer que seja uma solução que vos ajude a resolver problemas? Quer responder? Sim, eu, da minha experiência pessoal, digo que o trabalho que há a fazer é ainda um trabalho bastante longo, na medida em que têm que ser apresentadas e têm que ser dadas a conhecer essas soluções
não obstante haver, desde já, e depende de cada profissional, uma vontade maior ou menor relativamente à receptividade face a estas soluções. Dizer também que torna-se quase uma necessidade imperativa, com a lei da proteção de dados, qualquer escritório, ou maior ou de menor dimensão, ter aqui algum contacto com estas novas tecnologias, mas, novamente, digo que há um trabalho e uma simbiose que tem que ser aprimorada no que respeita a estas questões, que eu julgo que não será difícil daqui por uns anos ter estas realidades muito mais bem trabalhadas, implementadas até no mais pequeno dos escritórios de advocacia, mas por agora nós, e eu também sou um advogado em prática individual, um advogado tradicional, é uma realidade que, face a todos os problemas com que nos deparamos no dia-a-dia, acaba por ser uma realidade que ainda temos que ir buscar. Prosseguindo com a nossa conversa, e de forma muito rápida, porque eu sei que o Guilherme terá que se ausentar por outras questões profissionais. Guilherme, gostava de colocar uma questão. No seguimento desta conversa que fomos tendo aqui, em que foi evidente que algumas necessidades por parte dos advogados e principalmente dos pequenos advogados, de algumas soluções que os possam ajudar a resolver alguns problemas, há enquadramento para que estes pequenos negócios, estes pequenos advogados, estes pequenos escritórios possam recorrer a incentivos no próximo quadro. Qual é a tua opinião sobre isso? Tem sido um pouco difícil. Muito sinceramente, eu estive envolvido no passado num projeto de internacionalização de um escritório de advogados no âmbito dos incentivos para a competitividade. Não foi fácil, estiveram um pouco fora do radar dos incentivos, mas eu suponho que agora este quadro comunitário, dadas estas questões pertinentes, que não vai deixar de fora. Eu acho que a Ordem dos Advogados também já tem tido algum empenho no sentido de, portanto, não é bem reclamar, mas chamar a si essas oportunidades. Se as outras pequenas empresas as têm, os advogados têm efetivamente também essa necessidade. Eu acho que vamos ficar expectantes, vamos perceber como é que podemos, ou como é que estes incentivos vão ao encontro das necessidades deste investimento tecnológico. Num futuro muito próximo, vamos perceber. No passado foi um pouco difícil, não sei, ou porque também não havia esta necessidade de investimento, a necessidade de investimento era baixa. No entanto, eu acho que neste momento é pertinente e eu acho que isso vai acontecer. De qualquer maneira, existe também um outro investimento que é muito importante, que seja feito no caso dos advogados, que é também uma formação na área tecnológica, porque existe uma falta de formação na área tecnológica. A própria GM Consultor está portanto, a propor neste momento uma candidatura para deixar disponíveis alguns incentivos a 100% para empresas em que eu acho que os advogados não ficarão de fora. Nesse caso, esta formação tecnológica permite que se possa fazer alguma formação e que se possa inclusivamente induzir alguma consultoria indireta por forma a que os advogados fiquem dentro de alguns incentivos. Vamos ficar à espera. Eu amanhã vou-me comprometer e perceber se o emprego digital mais se abrange a empresas, porque é uma formação precisamente na área tecnológica. Vamos perceber se efetivamente estão. No caso de não estar, eu comprometo numa próxima reunião a vir munido dessa informação e poder ser um pouco mais explícito nesse tema. Obrigado, Guilherme, pela tua participação. Obrigado, eu. Obrigado.
Pegando um pouco naquilo que o Guilherme disse, agora passando aqui a palavra ao Daniel. Daniel, há esta necessidade dos vossos colegas de terem este complemento de formação? Identifica destas lacunas ainda na utilização destas ferramentas, das tecnologias? Isso é um fator importante que é necessário resolver? Eu acho que a formação e o saber nunca não ocupa lugar, não é? Todo o tipo de formações acaba por ser útil para os advogados, mais ainda quando temos esta vertente do conhecimento que avança e avançou a um nível completamente estratosférico relativamente à realidade de cada um de nós. Mais necessário se torna haver, e não tem nada a ver com falta de formação ou atraso, mas cada vez mais todos nós, o que hoje é a ponta da tecnologia, amanhã já percebemos que está completamente datado e, portanto... Não é um problema só dos advogados. Exatamente, é um problema da sociedade. Portanto, como qualquer área, nós advogados temos, de facto, essa necessidade e torna-se essencial também haver uma adaptação relativamente a essas questões. No entanto, eu julgo que, no nosso caso, torna-se, portanto, premente que se olhe para as nossas realidades, conjugando também com a realidade que nós temos. Nós, obviamente que se torna essencial esta questão das novas tecnologias, mas o nosso mundo e as realidades com que trabalhamos são realidades, às vezes, que nós temos sérias dúvidas, ou pelo menos há esse ceticismo de como é que esta realidade vai entrar na nossa vida quando nós estamos a tratar de coisas completamente terrenas e que sempre foram tratadas, obviamente, com as suas evoluções, crimes, partilhas, divórcios. No fundo, também muitas vezes o ceticismo que há, e que também eu julgo que é um pouco transversal à sociedade, tem a ver com a forma como nós trabalhamos. No entanto, eu julgo que, no que respeita à Ordem dos Advogados, tem sido feito um esforço e um trabalho que tem sido permanente. Nós, advogados, trabalhamos com uma área reservada no portal que é exclusiva para cada advogado, e cada advogado tem a sua senha e o seu acesso, e que nos dá um conjunto e uma plataforma de funcionalidades que acaba por ser já uma porta de entrada, não só na gestão da relação do advogado com a ordem e com a justiça, mas também que começa, ou que vai, quanto a mim, ter que entrar já pela vertente da gestão de escritórios, gestão de processos, gestão de honorários, numa vertente muito mais integrada, que eu julgo que será uma realidade ainda a explorar, mas que não tenho dúvidas que vai ter que entrar por aí. Sim, eu não posso, aliás, estar mais de acordo com o que foi dito aqui e percebo algumas, digamos, das reservas, não é? Portanto, há muitas questões a serem discutidas e, portanto, é difícil, no fundo, fazer este match, se assim posso dizer, de forma imediata, mas também sei, também tenho consciência e acho que não podemos, digamos, negar que com a globalização e com, digamos, com os acordos que têm sido feitos a nível internacional, nós temos tido contacto com outros colegas que vêm de outra realidade muito mais, digamos, não queria dizer avançada, mas se calhar muito mais interligada, conectada aos meios informáticos e, portanto, nós temos que estar para podermos, digamos, estar... Nós advogados não estamos propriamente no mercado, portanto, isto não há aqui, ou não deveria haver aqui uma questão de competição, não é? Então, nós não somos empresas, mas a verdade é que se começa a sentir aqui, fruto destas diferentes experiências, há alguns choques, não é? Exatamente, há alguma vantagem e, portanto, é preciso também olhar para isto, não é? E é preciso perceber como é que advogados como nós, que é o meu caso também,
pequenos escritórios enfim, não estou aqui a dizer nenhumas considerações quanto aos grandes escritórios, não é nada disso, mas precisamos realmente perceber como é que a tecnologia nos pode colocar, não é? Não quero dizer ao mesmo nível, mas pelo menos com as mesmas ferramentas de atuação. E eu acho que isto é algo muito importante, premente, urgente. E acho que, por exemplo, a questão de um hub ou de uma incubadora, em termos em português, seria especializada na matéria, seria algo muito importante. É claro que aqui a Ordem tem um papel decisivo, não vou realmente dizer o contrário, mas acho que esta questão é para ontem, porque eu, como todos nós, não é? Tenho acesso a plataformas, como por exemplo o Instagram, e vejo apps de nacionalidades, ou seja, de processos de nacionalidades a funcionar globalmente, inclusive em Portugal. E eu penso, e a regulação? Quem é que está a colocar conteúdo? São advogados certificados pela Ordem? Ou não? Há ou não procuradoria ilícita? Isto é algo urgente, porque nós não conseguimos parar, nós não conseguimos fechar a internet. E, portanto, olhando para isto, e observo isto em termos comuns, não estou em nenhum órgão de direção, nem nada que se pareça, mas penso que realmente é algo que temos que começar a pensar e a agir, não é? Não só a pensar, mas também a agir. E, portanto, acho que uma das soluções, na minha visão, lá está, digamos, não especializada, mas penso que, e isto, Ricardo, trago aqui, porque o Ricardo está aqui há muito tempo e tem visto o desenrolar, digamos, até do próprio Conselho, não é? Com a incubadora, portanto, nós sabemos o desenvolvimento que o Conselho tem tido, e principal, não diria só com a incubadora, mas também aqui a nível, digamos, económico, e portanto pergunto, é ou não necessário ter uma incubadora especializada? Há uma tendência para uma cada vez maior especialização, até na área do empreendedorismo e da incubação e da inovação. Ou seja, se durante muito tempo o conceito de incubadora era um conceito vagamente generalizado, ou seja, cabia qualquer área de negócio cabia numa incubadora, a pressão do desenvolvimento económico, a pressão do desenvolvimento tecnológico, a pressão da concorrência, da competitividade, da globalização, leva a que seja importante que as incubadoras consigam se começar a especializar. Criar, no fundo, nichos, criar clusters em que conseguem dar um maior apoio ou um maior suporte aos empreendedores que as procuram. Isto leva, obviamente, a esta especialização, leva a que uma incubadora, vamos considerar generalista, como é o caso da Amadora Inova, em algumas situações tenha dificuldade em responder especificamente a algum tipo de solicitações por parte dos empreendedores. E daí esta necessidade de especialização. Nós, por exemplo, em Portugal, estamos a assistir a esse fenómeno, está a começar a haver uma grande especialização na área da incubação, por exemplo, na área tecnológica, mas também na área da economia social. Neste momento há incubadoras só de economia social, ou só de intervenção social. Também na área da alimentação, que é um fenómeno recente que surgiu com o Covid, que é esta especialização também de incubadoras na área tecnológica. Recentemente abriu uma incubadora de Loures, criou um polo só de desenvolvimento nesta área da alimentação. Em Lisboa também está-se a desenvolver um hub com este objetivo. E realmente, qual é a vantagem da especialização? É rodearmos de pessoas que partilham os mesmos desafios, as mesmas necessidades, os mesmos problemas que nós. É encontrarmos nestas incubadoras especializadas soluções para os meus problemas, encontrar mentores, encontrar parceiros, encontrar um ecossistema que entende as minhas dificuldades, entende os nossos problemas e consegue encontrar soluções ou procurar soluções para as mesmas. No fundo, estamos a optimizar o acesso ao empreendedorismo e o acesso à inovação. E isto é fundamental. Daí, respondendo à sua questão, sim, terá que haver este esforço no sentido da especialização. Vão continuar a haver incubadoras generalistas, como é o caso da nossa, porque também tem a ver muito com a realidade local, com a própria comunidade, com a própria geografia onde estamos inseridos, no próprio território. E há um conjunto de respostas que temos efetivamente que dar, que são respostas mais genéricas,
mas sim, são necessárias incubadoras especializadas para a área do direito, provavelmente. Eu penso até, não sendo um perito nesta área do direito, eu penso que já há experiências muito interessantes de incubadoras especializadas e principalmente aceleradoras especializadas nesta área. Isto é quase um desafio que eu deixo aqui aos dois ilustres advogados, que é a ordem também poder pensar na estrutura deste género. Porque, repara, nós temos universidades especializadas na sua área de intervenção e criaram dentro da própria universidade incubadoras e aceleradoras. Por que não a própria ordem desenvolver um conceito associado a isto? Penso que é importante, penso que é um complemento importante à formação de base e às competências desenvolvidas que vão sendo desenvolvidas, sendo que, no limite, temos que compreender, e obviamente, há pouco até quando falávamos aqui da formação, e estávamos a falar das novas competências tecnológicas, essencialmente um advogado tem que perceber de leis, tem que dominar o aspecto legal. Só que isto é um complemento importante e cada vez mais o receio que eu tenho, a ideia que eu tenho, fazendo a transposição para outras atividades profissionais, é que este acréscimo, que é a tecnologia, vai começar, eu vou dar aqui um termo muito comum, vai começar a galgar terreno em relação àquilo que é o trabalho jurídico, o trabalho legal, os desafios legais que eu tenho, e vai começar a ocupar mais tempo, e vai começar a dar-nos mais trabalho. E daí, acho que é fundamental a existência destas incubadoras, e nós iremos provavelmente falar de outras áreas de atividade, também é importante esta especialização, mas sim, nesta área eu acho que é fundamental e podendo falar em nome da Madeira Nova, estaremos aqui prontos para ajudar em qualquer desafio de especialização que possa vir a ser desenvolvido em parceria connosco. Não, eu acho aqui, e a propósito disso, eu vou já aqui passar aqui a palavra aqui ao Presidente da Delegação da Ordem dos Advogados aqui da Amadora, mas a propósito também do que foi dito aqui pelo Guilherme, trazendo que foi dito por si, em relação, por exemplo, à possibilidade dos advogados também se candidatarem aos incentivos, há aqui uma nota importante que, não diria a maioria, mas talvez uma quantidade significativa dos advogados exercem prática isolada e a nível do regime, por exemplo, tributário, se assim posso dizer, económico, fiscal, empresarial, não exercem em sociedade, ou seja, exercem prática isolada. E essa prática isolada, depois, sabendo nós, por questões, lá está, também éticas, deontológicas, que um advogado não pode, no fundo, ter uma sociedade unipessoal, não tendo uma sociedade, não se pode candidatar assim a estes incentivos. Esta limitação. Exato, e tem esta limitação. E, portanto, isto é algo também, não é? Acho que há aqui, mesmo que um advogado quisesse submeter, digamos assim, um projeto, digamos, a estes apoios, dificilmente o conseguiria, a menos que estejamos a falar, lá está, de uma sociedade de advogados. Isto é uma nota também importante, e agora vou passar aqui a palavra ao meu ilustre colega, para não estar sempre a querer referir a posição que ocupa, no sentido de, no fundo, de tentar perceber como é que esta barreira ao acesso às novas ferramentas, digamos assim, digitais, ao acesso aos fundos do 2030, se poderia resolver, não é? Porque há uma limitação efetiva. Como é que um advogado poderia, não é, fazer uso destes apoios à digitalização, que é essencial, não é? Poder digitalizar, digamos assim, os processos. Deixa-me só aqui dar uma nota. Teve recentemente aberto uma candidatura a um programa que é o Bocha Startup. E o Bocha Startup essencialmente incidia sobre isto. Era a digitalização, a transformação digital do negócio. Isto implica, no caso específico, por exemplo, da vossa atividade, passar tudo o que era papel para o digital. E eu penso que dificilmente um advogado que não uma sociedade
poderia concorrer a esta linha de Não financiamento? poderia. Porque há até um conjunto de pré-requisitos Sim. associados ao certificado PME e Sim. outras coisas que impedem Estamos sempre a falar de que um empresas, não escritório individual sim, possa sim. recorrer. E repara, uma medida como esta, um incentivo como este, era fundamental para qualquer advogado. Só a carga, o alívio que seria em termos de Escritório, de tudo. Esta Ambiente, Então, tudo. seria importante. Eu dizer que, no fundo, isto é o espelho daquela que é a atividade da advocacia em Portugal e que ficou tão bem patente na recente situação pandémica. A advocacia é muito o filho do meio das profissões em Portugal, porque acabamos por não ser, isto noutra vertente, acabamos por não ser trabalhadores, mas também acabamos por não ser empresários. Portanto, é aqui uma figura híbrida que acaba por nunca é passível de apanhar tanto condições referentes a uma realidade como a outra. E, portanto, estamos aqui no meio. Eu acho que esse também é um dos grandes desafios da Ordem dos Advogados. Será, no fundo, também criar melhores condições para os advogados, não só naqueles temas que vêm primeiro à mão, como as questões da segurança social, da previdência, tudo isso, obviamente, é mais do que fundamental, que se torna ainda mais evidente no caso das mulheres. Mas há aqui todo um conjunto de realidades que cada vez mais têm vindo a ser catapultadas para a ribalta, nomeadamente agora esta questão das novas tecnologias, e em que, uma vez mais, os advogados acabam por ficar aqui a meio caminho desses apoios e dessa realidade. Pior do que esta advocacia, depois, mesmo dentro da advocacia, ainda há uma advocacia que acaba por ser ainda menor do que a outra advocacia dos grandes escritórios que, e bem, têm acesso a realidades e por estarem constituídos em sociedade e por terem todo esse tipo de enquadramento, o advogado em prática individual acaba ainda por estar numa desvantagem comparativa ainda maior face àquela que já existe à partida. Portanto, terá que ser um desafio da Ordem dos Advogados, ou diria até um desafio de todos os advogados, porque todos compomos a Ordem e todos fazemos parte dela, encontrar soluções para que possamos, de facto, também ter um outro olhar por parte de quem governa e de quem lança estes apoios, de forma a podermos estar em pé de igualdade com outras profissões. Como disse a minha colega, não é suposto a advocacia ser uma prática empresarial, ser um negócio, uma profissão liberal, evidentemente. O que é certo é que o avanço da realidade e o avanço das novas tecnologias e o avanço do mundo acaba por subjugar um pouco esta realidade da advocacia que é um pouco dúbia e é um pouco muito própria relativamente à sua realidade, que depois acaba por não ser fácil de enquadrar, e é esse o desafio que tem que ser feito à Ordem dos Advogados também para conseguir acompanhar e a todos os advogados estas realidades. E eu agora também, já agora, nesta sequência, o desafio será só da Ordem ou até de uma alteração da própria legislação, não é? Não só da Ordem, obviamente, é a Ordem que cabe submeter uma proposta de alteração dos estatutos, mas para além disso, teria que haver aqui, digamos, uma alteração legislativa, com propostas, por exemplo, iniciativas de apoio ao desenvolvimento na área da justiça, porque eu acho que isto não está só aqui na questão dos advogados, não é? É tudo, não é? Porque os advogados também utilizam outras plataformas para constituir empresas e tudo mais. Portanto, acho que aqui a intervenção não é só ao nível da Ordem dos Advogados. Claro que a Ordem dos Advogados, no fundo, lidera, exatamente. Tem que liderar no fundo, esse combate, não é? Exato. Essa tentativa de adaptação, porque lá está, enquanto representante dos advogados, é isso que tem que ser feito, porque realmente eu não tenho visto
muita vontade por parte do legislador e de quem governa em reparar e olhar para os problemas dos advogados sem ter que ser a ordem primeiro a chamar a atenção. Porque há bocado quando falamos, a questão da produção de prova, ouvimos uma testemunha pelo WhatsApp, mas se, no caso de um recurso, não estando audível, vamos repetir a prova toda, a produção de prova, porque foi gravada pelo WhatsApp, isto faz sentido? Não faria o maior sentido investir em meios informáticos, nomeadamente nos tribunais, ou seja, na área da justiça, isto faz ou não sentido estarmos a utilizar meios tão precários numa área tão, digamos, não só tão importante, mas tão sensível, não é? Sem dúvida, e eu concordo inteiramente também com essa parte. E temos que efetivamente chegar à conclusão de que este combate ou esta tentativa de acompanhar, se é que existe, e eu acredito que exista, mas não está a ser efetivamente ganha. Se repararmos recentemente até para as notícias, questões de cibercrime, de metadados, reparamos que efetivamente a tecnologia uma vez mais andou muito mais depressa do que aquela que deve ser uma regulamentação e uma legislação que, portanto, adapte estas novas realidades à lei e ao nosso ordenamento jurídico. Se por aí nós vemos até agora com a anulação de algumas decisões, pelo menos em parte ou no seu todo, relativamente a um acórdão bastante polémico, que nomeadamente até está relacionado com essa questão da proteção de dados e das formas de investigação, nós concluímos que a reciclagem que tem que ser feita tem que ser muito mais aprofundada, tem que ultrapassar, evidentemente, a advocacia, não obstante eu estar aqui muito focado nesta parte da advocacia, mas, de facto, isto tem que ser a um nível transversal na justiça, porque não podemos estar ao sabor, no fundo, de vontades e de sensibilidades relativamente a determinada matéria e a determinada situação pontual ad hoc. Eu entendo que este julgamento ou esta testemunha pode ser ouvida porque não há problema e depois, numa mesma realidade, no mesmo ordenamento jurídico, não se entender dessa forma. E, portanto, isto também gera aqui uma desconfiança e uma fragilidade de um sistema tão importante, lá está, que não é bom, evidentemente, para o Estado de Direito. Sim. Considerando que foram aqui abordados alguns temas que merecem, que deverão ser escalpelizados e desenvolvidos de forma mais complexa, no entanto, ficámos aqui com uma pequena ideia daquilo que podem ser alguns dos desafios, algumas das polémicas e algumas das barreiras e das dificuldades que principalmente os advogados poderão ter com que se defrontar, sabendo que da parte da tecnologia e da parte do desenvolvimento tecnológico existem ferramentas que podem ajudar não a resolver os problemas, mas a atenuá-los um pouco. E daí ser importante haver sempre esta perspectiva e muito rapidamente, só para terminar, há aqui uma coisa que foi aqui referida por ambos que eu acho que é fundamental, que é, inevitavelmente terá que haver mais pressão ou mais alguma forma de condicionar quem decide, de forma a que, neste, por exemplo, em questões muito concretas, neste próximo quadro comunitário, a vossa atividade possa também concorrer aos incentivos, porque realmente, quando falamos da importância da transição digital, quando falamos da importância da desmaterialização, da digitalização, se há atividade que eu penso que tem um peso tremendo para isto, é exatamente a vossa atividade. Sendo assim, despedimos deste primeiro, eu enquanto anfitrião deste primeiro podcast, passava rapidamente a palavra à Lisa e ao Daniel também para fazermos aqui finalizarmos esta sessão,
sendo que iremos continuar com esta e com outras temáticas que foram abordadas aqui, como disse, algumas pistas muito interessantes. Há aqui um tema que eu acho que seria interessantíssimo falarmos, agora puxando aqui um bocadinho a brasa, à sardinha da incubadora, que tem a ver com o fenómeno da vinda de empreendedores e empresários estrangeiros para o nosso país, da vinda massiva que se tem vindo a verificar nestes últimos 2 anos, consequência do Covid, mas não só, e da implicação que isto tem até para a atividade legal ou para as responsabilidades legais de uma incubadora ou de quem recebe este tipo de empresas, este tipo de empresários. E eu penso que poderá ser também uma ideia a explorar num dos próximos debates, mas realmente por hoje terminava e deixava a palavra aqui à Lisa e ao Daniel para também. Bem, assim, como já percebemos, este tema tem imensas questões conexas para discutir e, portanto, hoje só abordamos aqui, demos, como se diz em linguagem, como um pontapé de saída. E, enfim, estou realmente grata, porque acho que conseguimos aqui debater, ainda que seja de forma generalista, pontos ou questões bastante importantes e, portanto, agradeço aqui a presença do meu ilustre colega e também, obviamente, aqui do meu coordenador, do Ricardo e também do Guilherme. E vamos continuar, não é? Vamos continuar porque este tema é interessante, este tema precisa de ser discutido e é isso. Obrigada. Obrigado a vocês dois também. Foi, de facto, fortuito. Conseguimos tirar aqui algumas conclusões e, acima de tudo, abordar numa conversa agradável aquilo que nos propunhamos no início. E as coisas acabaram por fluir e espero que quem nos veja e quem nos ouça consiga também ter, no fundo, tirar daqui o proveito que eu julgo que nós, pelo menos da minha perspectiva, tiramos. E por fim dizer que a Delegação da Amadora de Ordem dos Advogados agradece este convite e está obviamente aberta à participação aqui e noutros fóruns na comunidade, sendo essa também uma missão que se pretende para este triênio. Muito obrigado. Obrigado.